Bom dia, pessoal! Terça-feira maravilhosa, estamos começando aí mais uma live 727, consulte o seu DOC, beleza, gente? Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a essa live onde você pode fazer todas as perguntas que você sempre quis fazer ao seu dentista. Eu estarei aqui disponível para responder as suas perguntas nessa manhã. Então, portanto, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação à sua saúde bucal, aos tratamentos odontológicos, independente de qual for, eu vou poder estar tirando para você nesta manhã, beleza? Então sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa live, e que nessa manhã eu queria trazer um assunto muito interessante, né? Ontem nós, durante a clínica, aqui enquanto estava atendendo, nós fizemos alguns tipos de procedimentos, e um deles foi extração de um siso, né, de uma pessoa com não mais tão jovem, e onde nós extraímos um siso, né, e qual foi a necessidade, por que foi extraído o siso? E eu queria trazer para você alguns motivos do porquê extrair o siso, deu para entender? Não é todo siso que nós temos que extrair, deu para entender? Algumas razões são específicas para a extração do siso, tá? Então vamos estar nos atentando hoje, nessa manhã, a algumas razões do porquê extrair o siso, tá bom? Então eu vou trazer para vocês hoje algumas dessas razões. Por que eu tenho que extrair meu siso? Ah, se eu não preciso extrair, eu posso estar deixando do jeito que está. Como que eu posso estar deixando, né? Então, vamos prestar muita atenção com relação a esses pequenos detalhes, né? Onde muitas vezes nós pensamos já na hora, preciso extrair o siso, meu siso está nascendo, vou ter de extrair. Mas será que realmente é necessário extrair o seu siso? Eis aí a minha pergunta, e eu deixo para você. E eu quero trazer para vocês cada um dos motivos, cada um dos detalhes com relação à extração do siso, tá bom, gente? Então vamos nos atentar muito bem aí a essas razões, a esses motivos, tá bom? Vou colocar um sonzinho aqui para a gente dar uma acordada. Bom dia, pessoal! E nessa manhã vamos falar sobre extração do siso. E depois deste assunto de extração do siso, queria colocar mais uma questão, né? Muitas vezes, alguns tratamentos, não são a grande maioria, mas uma pequena parcela da população precisa estar tomando uma atitude com relação ao seu tratamento. Principalmente quando não temos os dentes ali que devem sair certinho na nossa boca, principalmente, em especial, os caninos, tá? Os pré-molares também algumas vezes. Então, muitas vezes eles não saem na nossa boca e eles nascem cruzados, né? Como é esse caso aqui, gente. Ó, eu não vou mostrar quem é, tá? Mas nós podemos observar nesse caso aqui, ó, que vem dois caninos na parte de cima, ó, e eles estão nascendo, estão querendo erupcionar, mas não conseguem. Por quê? Porque eles estão vindo na posição errada, percebe? Parece que eles estão vindo sobre os outros dentes, né? Mas não é a realidade, tá? E eu vou explicar essa situação também para vocês hoje na live, tá? Então, com relação, vamos direto ao assunto. Com relação à extração de siso, será que todo siso é preciso extrair? E quais são os motivos principais que nós precisamos avaliar para extrair o siso? Vamos lá, motivo número 1. Tudo em torno da nossa saúde bucal gira com relação à higienização dos nossos dentes, deu para entender? Então, uma vez que o siso está nascendo lá atrás, né? E ele não está. Primeiro, sua boca é muito pequena e você, por muitas vezes, não consegue alcançar a escova ali no fundo. Você tem muita dificuldade em escovar o seu dente do siso,
tá? Então isso acontece muito em dente superior, onde a escova nem chega ali no dente do siso. Então o que acontece? Careia o tempo todo, cárie o tempo todo, de tempos em tempos vai lá, consegue resolver, o dentista pena, viu? Esses são casos difíceis. O dentista sua para solucionar esse problema da cárie. Vai lá e restaura o seu dente, está curado, mas logo em seguida vem uma nova cárie. Por que isso acontece? Porque você não está conseguindo higienizar naquela região, lá no fundo, onde está o seu dente do siso, o terceiro molar, tá? Então, muitas vezes, quando não é possível, o dentista identifica que não dá para escovar o dente do siso, você muitas vezes sabe também isso. Então não consegue higienizar, escovar o seu dente do siso. Essa é a primeira razão, o primeiro motivo para a extração do seu dente do siso. Beleza, gente? Então já fica aí uma dica. Quando eu não consigo escovar o meu dente do siso, já é uma dica para extração. Tudo bem? Outra razão, doutor, mas eu muitas vezes eu tenho os meus 4 sisos na boca, consigo escovar perfeitamente e tá tudo bem, né? Então se tá tudo bem, gente. Não é motivo para extrair, deu para entender? Então se você consegue higienizar de acordo com a função também, consegue mastigar tranquilo, consegue deixar tudo em cima como os demais dentes, não tem problema nenhum, pode mantê-los na boca. Deu para entender? Não é porque tem o siso que você vai logo extrair. Outra razão de extração de siso é qual? Quando o siso ele nasce muitas vezes inclinado. Esse mesmo caso aqui, gente, ó, o siso ele vem nascendo nesse caso aqui inclinado. Vamos ver aqui, ó. Dá para ver? Ele tá vindo inclinado o siso inferior. Os dois, ó. Tá apenas com a coroinha formada, depois ele vai formando e vai formando a raiz, mas ele já está vindo numa má posição, como nós podemos ver. Provavelmente e futuramente, essa é uma paciente em que nós vamos ter de extrair o siso, né? Então vamos estar muito atentos. Quando o siso ele vem nascendo em uma má posição, então por vezes o que acontece? Ele nasce torto, ou ele nem nasce e fica ali dentro, impactado no dente da frente, né? Empurrando o dente da frente, muitas vezes, tá? Ele nasce torto nesse sentido, empurra aqui o dente da frente, né? E dentre outras coisas. E outra situação também, o dente nasce uma parte, ou seja, uma partezinha da coroa nasce e a outra fica coberta pela gengiva, né? Essa é uma situação muito comum, inflama o tempo todo, fica com mau cheiro, a pessoa não consegue escovar porque só fica metade do dente para fora. Então é uma outra situação em que, se ele já está mal posicionado e coberto ainda por uma gengiva, que também é chamado de opérculo gengival, é uma boa razão, um bom motivo para extração do siso. Deu para entender? Então, gente, mais uma razão é a má posição, e uma outra razão é também a má posição somado a ele não ter erupcionado totalmente, não ter vindo totalmente. Doutor, mas o meu siso tem uma boa posição, mas ele só nasceu pela metade. Preciso extrair? Nesses casos onde ele tem uma boa posição, erupcionou, ou seja, nasceu da maneira correta, no sentido certo, mas ele está coberto por uma gengivinha chamada opérculo gengival, nós podemos muitas vezes apenas operar essa gengiva. Então nós tiramos e cortamos essa gengiva ao redor da coroa e expomos a coroa, deu para entender? E ali a manutenção se torna corriqueira e normal, se você alcançar a escova ali tudo certinho, tá bom? Então vamos estar muito atentos, tá? Então o primeiro motivo para a extração é qual? Higiene, não consigo higienizar, dá muito problema, muita cárie, então vou extrair. Outro motivo, ele já está nascendo torto, né? E ainda somado a estar coberto, uma parte para fora, outra parte para dentro da gengiva, é outra razão para nós extrairmos. Agora, razão para não extrair: tem os 4 sisos na bolsa, conseguindo escovar super bem. Vamos extrair? Não precisa extrair muitas vezes, né? Outra razão: ele nasceu em uma boa posição e ele está coberto apenas por uma parte da gengiva. Precisa extrair? Não, também podemos operar e retirar esse opérculo gengival e expormos a coroa, beleza? Agora o terceiro motivo para extrair o seu siso, qual é? Quando muitas vezes
o seu siso inferior ele já vem torto, então você teve que extrair o inferior, mas o siso superior está ok. Mas o que acontece? Qual é o dente que toca com o de baixo? É o terceiro molar de cima com o terceiro molar de baixo. Então, se eu não tenho o terceiro molar de baixo e eu tenho o terceiro molar de cima, ok? O que vai acontecer? A força da gravidade por si só, ela faz com que o seu dente extrua. Se eu não tenho um anteparo aqui segurando, ó, se eu não tenho outro dente batendo nele para segurar ele na posição, ele vai descendo o dente de cima. Então, é uma outra razão para a extração do siso, tá? Quando eu não tenho o dente antagonista, o dente oposto a ele, nós temos que optar muitas vezes pela extração. Deu para entender? Então, por quê? Porque ele vai extruindo. Como eu não tenho nada que bate essa saída dele do alvéolo, né, da onde ele se encontra dentro do osso, então muitas vezes ele extrui para fora. E ali é um outro problema, né? Porque vai começar a machucar sua gengiva, sua bochecha e entre outras coisas. É um outro motivo também para extrairmos o siso. Eu não vou entrar em outros subtipos, tá? Existem outros diversos motivos que podemos abordar aqui também para a extração do siso, mas esses são os principais motivos para extrairmos o siso, beleza? Deu para entender? Então, os principais dois motivos são esses que eu falei já nessa live hoje. Então, sempre muito atentos, vamos ver realmente a posição e a higienização dos nossos terceiros molares. Beleza? Agora eu queria trazer um caso muito diferente, tá? Para vocês. Vamos lá, vamos se atentar a esse caso aqui, ó. Aqui nós percebemos o quê? Temos o que? Dois caninos nascendo e querendo nascer, né? Numa posição não regular. Dá para perceber? Ele está querendo vir em cima do lateral, percebe? Aqui nós não sabemos se ele está vindo pela frente dos dentes, por trás dos dentes ou em cima dos dentes, né? Mas quando nós operamos, essa foi uma cirurgia que nós fizemos no dia de ontem, quando nós operamos a paciente, nós percebemos o quê? Que o dente está vindo por trás, não está vindo pela frente, mas está vindo por trás daqui desses dentes que estão bem posicionados, tá? Então ele estava vindo por onde? Aqui, ó, céu da boca, gente. Ah, doutor, eu já conheci um amigo meu que teve os dentes no céu da boca, conheci exatamente. Quando ele nasce, ele está vindo numa posição que não é regular, cabe a nós, cirurgiões dentistas, e principal associado à ortodontia, ou seja, o uso do aparelho ortodôntico, junto com um bom cirurgião, para estarmos fazendo o tracionamento desses caninos na posição correta. Ah, mas é só o canino? Não, eu já vi muitos casos de pré-molar que fica ali dentro do osso e não vem. Então nós vamos lá e tracionamos. Vemos muitos casos de molares também, aos quais eles não vêm na posição correta. Então vamos lá e tracionamos. Então como é que funciona esse negócio de tracionar, doutor? Primeiro, nós acessamos os dentes, que muitas vezes ou está uma partezinha, só uma pontinha ali aparecendo. Muitas vezes, esse caso não tinha nada aparecendo, mas nós palpávamos e víamos como se fosse uma elevação no céu da boca. E nós ali localizamos a posição do canino, tá? Posso localizar por meio de exames, como a radiografia. Essa é uma radiografia panorâmica. Podemos também localizar por meio de uma tomografia computadorizada, como é este exemplo aqui, onde ele nos dá uma visão mais 3D, tá? Então, associado tomografia computadorizada, radiografia panorâmica, nós vamos localizar a posição correta desse dente. Ao localizar a posição correta, nós acessamos. Como é que acessa, doutor? É cirúrgico, né? Claramente cirúrgico. Doutor, tem que fazer no hospital? Não, nós conseguimos fazer no próprio consultório, tá? Os materiais corretos, totalmente estéreo, bem cuidado, um ambiente bem trabalhado, né? Com os produtos corretos, nós conseguimos operar em ambiente do próprio consultório, beleza? Então, esse é um caso clássico. Você que muitas vezes tem dente assim, ó, ali, nascendo no céu da boca, nascendo na parte da frente, onde muitas vezes nasce aqui em cima, né? Nasce aqui em cima. Gente, tem solução,
tá? É uma cirurgia onde nós tracionamos o dente. Então, fazemos esse tracionamento. Como faz o tracionamento? Colamos ali um bracket, colamos um botão, colamos alguma estrutura que possa amarrar e a partir desse amarrilho, nós vamos tracionando para a direção correta. A solução da boca, nós vamos tracionando para a direção correta. Deu para entender, gente? Então não é algo complexo, não é algo, ah meu Deus, e agora? Não vai nascer, vai comer meus outros dentes, não. Geralmente, a grande maioria das vezes, os dentes nascem num plano diferente. Tá aqui os dentes normais nascendo, às vezes ele está nascendo aqui por trás, ó. Às vezes ele está nascendo pela frente, né? Dificilmente ele vai estar nascendo e comendo a raiz ali do outro dente, tá bom, gente? Então, esse é um outro caso aí muito interessante, tá? Sobre a questão dos nossos dentes, tá? Onde muitas vezes nós já recebemos vários casos assim, onde o dente ele vem numa má posição e nós temos que tracionar o dente, tá? Então, nesse caso, nós acessamos por trás, colamos um bracket, colamos outro bracket, estendemos um fio para frente e ali nós iniciamos o processo de tracionamento desses caninos, tá? Então muitas vezes seu molar tá vindo, tá ali dentro, dá para resolver. Ah, doutor, eu não sei onde está meu dente, parece que na radiografia tá lá embaixo, não tá vindo. Nós conseguimos acessar e resolver o seu problema. Deu para entender? Então é muito tranquilo, muito claro que nós podemos sim resolver a maioria desses casos de dentes inclusos, onde o dente não nasce, está vindo numa posição incorreta, através dessa cirurgia de tracionamento. É o que eu falo para meus pacientes. Hoje nós conseguimos resolver quase tudo, né? Nós não conseguimos resolver a morte, morreu, mas o resto das situações nós conseguimos reverter com muita tranquilidade hoje na odontologia, tá bom, gente? Então fica essas duas dicas aí que eu queria deixar para vocês, duas belíssimas dicas, duas ótimas dicas sobre alguns procedimentos e muito válidos para vocês estar nos acompanhando com relação a eles. Beleza, gente? Eu queria deixar um grande abraço para vocês e dizer que hoje tem sim, lá, Just Smile Inbox, às 12h07, meio-dia e 7, nós vamos transmitir uma live onde eu estarei fazendo uma comparação entre os fios dentais, sejam eles de monofilamentos ou multifilamentos, ou um fio mesmo em si, outros fios que vêm hoje mais modernos também. Então eu quero trazer todas essas diferenças entre os fios dentais, tá? Para estarmos comparando, para comparar cada um deles, tá bom? Então vai ser muito interessante e eu convido você a nos acompanhar nessa live. Eu vou colocar aqui os fios, vamos abrir todos e comparar fio a fio, para você saber qual o melhor fio que eu devo utilizar, qual o melhor fio, qual vale mais a pena o custo-benefício, qual limpa melhor, qual quebra menos, qual desfia menos. Então tudo isso, live 1207 hoje, tá bom? Fica o meu forte abraço, obrigado. Gente, quem tem dúvida, manda direct para mim que eu vou responder, tá? Sempre respondo os directs, então pode mandar que eu vou responder cada direct para vocês, tá bom, gente? Fica aqui um forte abraço, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira e linda, maravilhosa para vocês e nos vemos mais tarde, 1207 live, Just Smile Inbox. E amanhã também mais uma consulta de seu doc. Tem dúvida? Manda para mim, vou responder para você nessa live, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, ótima terça-feira. Tchau, tchau!